vou chamar agora a professora Mariana, de Química. Olá, Olá, boa noite. É um boa prazer estar aqui noite. com vocês. Boa noite, Paulo. Boa noite aos alunos, a toda a equipe da escola. Estamos com muitas saudades de todos, né? Espero que em breve possamos estar juntos. Mas agora, né, temos essa iniciativa tão legal que é a realização da live para a gente poder estar se comunicando e é uma forma de união mesmo e da gente estar mais pertinho de vocês. Muito bom. Seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite e todos ansiosos pelas suas dicas. Então, gente, a gente sempre conversa muito, né, em sala. É uma pergunta muito frequente. O que é mais cobrado no Enem? Primeiro, eu gostaria de falar do Enem de uma forma geral. Hoje nós sabemos que o Enem ele trabalha com competência. O que isso significa? A gente não vai ter mais uma prova como o vestibular que eu fiz, que a gente tinha que decorar muitas coisas de química. No meu vestibular, a parte de funções inorgânicas, saber a nomenclatura era muito importante. Hoje é importante, mas dentro de um contexto. E isso deve ser muito levado em consideração, porque a gente tem hoje a aplicabilidade dos conteúdos de química. Como a química está no nosso dia a dia, a gente vai pegar, a gente tem uma situação para a gente colocar em prática esses conteúdos. Por isso que não adianta você estudar de forma isolada o conteúdo, sem entender com profundidade e conseguindo trazer essa aplicabilidade. Eu digo nem só do meu conteúdo, de todos os conteúdos, com, claro, a integração entre esses conteúdos. Né? Então, assim, hoje nós temos, como o Felipe falou, aproximadamente 15 questões, mas tem uma variação aí de cada disciplina, tá? Tem as questões mais recorrentes. O que é importante é a gente identificar na pergunta o comando, na questão o comando, né? Então, o Enem ele não tem uma pergunta específica, ele tem um comando. E você tem que identificar. É importante que você leia primeiro o comando. Já deve ter acontecido com todo mundo, ao realizar uma prova, a gente lê a questão e depois há a necessidade de ler novamente a questão. Quando a gente lê a pergunta, a gente volta, porque, nossa, o que eu tinha que prestar mesmo atenção no texto? Nisso a gente perde muito tempo. E a gente sabe que o Enem é uma prova com pouco tempo, uma prova muito corrida. Então é interessante, a gente lê a questão, após ler a questão, perdão, a gente lê o comando, após ler o comando, a gente volta para a questão e a gente já vai estar lendo o texto sabendo o que a gente está procurando ali. Outra coisa importante é a gente ler todas as opções. Então, você lê a letra A, você já achou ela bonitinha e já sai marcando. Vai com calma. Lê e vai para a próxima. Você tem que responder o comando. Então, às vezes, nossa, tudo que está escrito na letra A está correto, mas não responde o meu comando. Então, não é essa opção. Principalmente essa questão de causa e consequência. Tem muitas questões de química, acredito que das outras disciplinas também, que perguntam a causa. Aí a letra A vem a consequência. Então, tudo que está escrito ali está correto, mas não responde o que a questão está pedindo. Tá? Então, é muito importante vocês estarem atentos a isso. Em relação à química, sempre a prova vai trazer algo atual. Então, provavelmente, o que nós estamos passando agora, essa pandemia, toda a situação do Covid, vai estar na prova de química. E como ele pode abordar isso? Nós estamos tendo que utilizar o álcool 70, né? Tão procurado no início da pandemia. Quando a gente fala do álcool 70, eu estou falando de uma solução. Eu estou falando de uma solução que tem 70% em relação ao volume de álcool. E o restante, os outros 30% do volume, eu tenho a água. Por que o uso do álcool? Gente, o álcool, a gente tem que lembrar que aí... Não, aí já dá vontade, né, Paulo? A gente começa a falar de... Já dá vontade de fazer uma integração. Tem uma live só pra gente agora, né?
Agora Falta tá uma sobrando caneta e um tempo. quadro. Já dá vontade de falar um monte de coisa, mas eu não vou me empolgar, não. A Não, gente vai conseguir marcar e eu tenho certeza que vai ser um com momento certeza. muito legal. Que É, ótimo. mas a gente tem uma membrana ali, a gente tem um envelope de lipídio para ser quebrado. E essa dupla polaridade do álcool, o álcool é uma molécula polar, mas que tem uma cadeia carbônica, né? Por isso ele consegue estar solubilizado na gasolina, C8H18, composto apolar. Meus alunos estão entendendo, porque já tiveram essa aula comigo. E ele, né, consegue, por causa da hidroxila presente nessa molécula, se solubilizar em compostos polares. Então, essa característica, a propriedade do composto. Você não vai ter uma prova pedindo qual é a fórmula do etanol, mas ele vai relacionar a fórmula do etanol com as características dessa molécula. Isso que é importante você saber. E ele vai aplicar provavelmente uma situação como essa, uma situação atual. O uso do sabão também já é um composto diferente, uma molécula orgânica com uma cadeia carbônica também longa, mas uma polaridade, né? Um sal orgânico. Então, ele vai pegar as propriedades dos compostos e vai aplicar as situações do dia a dia, tá? Quais são outras temáticas que o Enem pode abordar em relação à química? Olha só, gente, química ambiental é um dos conteúdos mais cobrados no Enem. Então, falar de efeito estufa, destruição da camada de ozônio. Ó, de novo, Paulo, já dá outra aula integrada. A gente vai fazer live todo dia. Destruição da camada. Destruição da camada de ozônio pelo uso do CFC. Chuva ácida também é um assunto muito recorrente. Então, é importante a gente saber. E outra coisa, a parte ambiental tem vários caminhos aí para a gente responder, tem várias ideias diferentes. A gente tem que estudar o que o Enem quer que você responda, tá? Então, tem uma parte que eu não concordo, Mariana. A gente tem que ver o que ele quer que você responda em relação à química ambiental. Outro assunto muito cobrado, termoquímica. Termoquímica, eu tiro o ΔH, tiro a entalpia das reações. Aí você fica lá estudando, só tirando a entalpia das reações. Com isso, você não vai conseguir fazer uma questão do Enem. Agora, sabe o que o Enem adora? Relacionar a termoquímica com combustível. Um combustível, quando é queimado, você tem ali uma combustão. E essa combustão, ela gera uma quantidade de energia. Essa energia que o automóvel está utilizando para conseguir se locomover. Então, ele pode comparar diferentes combustíveis. Aí vem lá o nome que ninguém gosta, do famoso mol. Então, 1 mol da gasolina, 1 mol... Paulo, você também não gosta? Já está fazendo cara feia. Adoro. Eu já estou vendo a interdisciplinaridade. Você falou de hidroxila. Na biologia, quando a gente fala de ciclos biogeoquímicos, o ciclo do nitrogênio, uma estrutura de hidroxila se junta ao grupo amina, entre 2 aminoácidos, forma uma molécula de água. Então, olha só, química e biologia. A cabeça já está como? Sim, dá para a gente fazer muita coisa. A gente já tinha conversado para a gente fazer uma live voltada, né, para a nossa área. Eu acho que vai ser muito legal. Então, gente, a parte de combustível, de energia, também é um assunto muito atual. Então, sempre tem uma questão. Ele pode comparar os combustíveis em relação à energia. Qual combustível por mol? Você tem que pegar uma mesma quantidade. Por mol de combustível, quem produz uma quantidade maior de energia, né? Então, ele vai te dar uma tabela, que o Enem adora tabela e gráfico. Você tem que saber uma das competências do Enem, você conseguir ler um gráfico, analisar uma tabela. Ali você tem que saber fazer a reação de combustão e, né, fazer o cálculo para isso, que não é difícil. A gente entendendo, né, o que a gente está fazendo, não decorando só como tiro ΔH. E ele pode também comparar a quantidade de dióxido de carbono gerado em cada uma dessas reações. Então, cada reação de combustão vai gerar uma reação completa, combustão completa, vai gerar uma quantidade de CO2. Então, ele pode falar, quando ele fala a reação ambientalmente mais favorável, aí você tem que comparar a quantidade de dióxido de carbono,
né? Para você ver quem libera mais CO2, ou seja, qual é ambientalmente mais favorável, tá bem? Estequiometria, sempre tem uma questãozinha de estequiometria, que é o terror da galera, porque fala do bendito mol, mas que também não... Tudo eu vou falar que não é difícil, que tudo eu adoro, né? E polaridade. O que eu estava falando do álcool está relacionado à polaridade, mas tem diversas questões no Enem sobre polaridade. Só que a questão do Enem, ela não vem falando que ela é sobre polaridade. Teve uma questão, Paulo, que foi sobre a vitamina C. E era junto com biologia, ele perguntava assim, botava estrutura de várias vitaminas e perguntava qual vitamina era mais hidrossolúvel. E muitos alunos ficaram, Mariana, eu tinha que decorar qual vitamina era mais hidrossolúvel. E, na verdade, era uma questão de polaridade. Só que a questão, ela não falava de polaridade. Ela não perguntava qual substância é a mais polar. Não. Você tinha que identificar se é mais solúvel em água. Quem solubiliza em água é um composto polar. Logo, eu vou buscar a fórmula que apresenta essa característica, que no caso era que tinha mais hidroxila, que vai trazer essa polaridade para a molécula. Olha aí, gente, a aplicabilidade dos conteúdos, como isso é importante, tá? Peraí que eu fiz uma colinha aqui, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Reações orgânicas. Reação que mais que a reação de esterificação. Mas hoje, com toda essa situação, a gente tem que dar uma olhada especial nas reações de saponificação. Tá? Então, as reações orgânicas sempre caem. A química orgânica é muito presente na prova, né? E foi até interessante o que o Davi estava falando dos conteúdos que são mais fáceis e que às vezes a gente não dá importância. E às vezes era o conteúdo que você, se você tivesse estudado um pouco mais, com certeza você iria acertar a questão. Então, é muito importante a gente dar uma ênfase maior, né? Para todos os conteúdos, mas os que caem mais e esses conteúdos que são mais fáceis a gente acertar, né? Então, a química orgânica, esse básico da química orgânica, sempre pergunta carbono primário, carbono secundário, alguma coisa de hibridação, de ligação, que não é uma parte difícil, né? Eu concordo com o Davi também da gente procurar as questões mais fáceis para a gente começar. E os conteúdos também. Cada aluno tem que realizar a prova por um caminho. Aí depende do que é mais fácil para você. Eu começaria pela prova de química, para eu ficar bem focada. Por que será, né? Por que, né? Nem gosto. Mas no total, gente, é estudar, ter disciplina, rotina de estudo, não esquecer onde vocês querem chegar, porque a gente está passando por um momento muito difícil, mas a vida continua, a gente precisa continuar. E os nossos sonhos, os nossos objetivos, até a falta do professor, acho que está todo mundo também sentindo, falando mais até da nossa importância. Porque, né, sempre tem, com as videoaulas surgiram, os alunos sempre falam das videoaulas, e agora eles estão vendo também a importância da gente na sala de aula. Não só com conteúdo, mas sempre, né, uma palavra de incentivo para a gente estar animando cada um de vocês. E agora vocês estão um pouco sozinhos, assim, em relação à presença física, né? Porque nós continuamos com as nossas aulas. Mas lembrem dos sonhos de vocês e não desistam. É o momento de estudar, é o momento de continuar e correr atrás. Muito bem. Excelentes dicas. Obrigado, Mariana. De nada. Tá, muito obrigado. Boa noite. Tá bom? Beijão. Boa noite. Um beijo a todos. Um abraço. Uma boa noite para todos vocês.